agora a política fiscal com o Alan Gani. Bem-vindo, bom dia, Lívia, bom dia a toda a audiência. Nós falamos mais cedo, Gani, que há uma grande expectativa, uma grande possibilidade de que a reforma tributária avance na Câmara dos Deputados na próxima semana, mas ainda há muitas divergências, principalmente em relação à concessão, à manutenção de benefícios fiscais para montadoras do Centro-Oeste, Nordeste, do Norte também. Como é que fica a questão, então? Será que isso vai passar? Não vai passar? O que você espera? Então, todo mundo quer uma reforma tributária, mas ninguém quer abrir mão dos seus benefícios. Cada setor tem as suas prioridades, diz que é mais importante que o outro, e aí fica difícil viabilizar uma reforma tributária mais ampla. Agora, o que acontece em relação às montadoras é que elas estão em estados onde tem um benefício fiscal. Então, elas acabam pagando menos imposto. Com a reforma tributária, acaba a cobrança do imposto na produção. Só vai se dar na origem, onde está sendo consumido, por exemplo, o automóvel. Com isso, as montadoras, naturalmente, sairiam dos estados onde está a produção e migrariam para o consumo. Não faria sentido por conta do custo logístico, né? Já que você perdeu o benefício fiscal, então vou ficar próximo do mercado consumidor. As montadoras, elas alegam que isso vai encarecer o custo de produção. Apesar de diminuir o custo pelo lado da logística, a perda do benefício fiscal vai fazer com que os preços vão subir. Vai ter um repasse nos preços e também vai ter uma perda de arrecadação naqueles estados. Então, por exemplo, alguns estados do Nordeste e também algum grau de desemprego, né? Então, tem dois lados. A gente pode analisar a reforma tributária como uma diminuição desses atritos, dessa guerra fiscal, o que é positivo, mas, por outro lado, a própria guerra fiscal também traz uma redução de preço e de custos de produção, que acaba beneficiando o consumidor. Agora, o ponto é que se ninguém ceder em relação aos seus setores, fica difícil viabilizar uma reforma tributária que, no conjunto da obra, pode ser benéfica para a sociedade. E é até interessante, porque um dos argumentos em defesa da reforma tributária é justamente acabar com uma guerra fiscal. Mas o que a gente está vendo com essa discussão é que, mantidos esses benefícios, de certa forma, essa guerra fiscal vai continuar. Então, a guerra fiscal, a gente sempre tem um olhar sobre a guerra fiscal negativo. E não necessariamente a guerra fiscal é algo negativo. Por quê? Porque a partir do momento que uma empresa está num estado onde tem um benefício fiscal, ela está gerando emprego naquele estado e também ela está com um menor custo de produção, porque ela está pagando menos impostos, então o bem lá, o carro, acaba saindo mais barato. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Porque você tem um sales tax, um imposto estadual, e esse imposto ele não é o mesmo para cada estado. Você tem um imposto para o estado de Nova York, estado da Califórnia, do Texas, da Flórida. Quem viaja sabe disso, né? Que acaba tendo regiões onde o imposto é menor. E isso gera também uma guerra fiscal entre eles. E aí a empresa, na sua lógica, ela vai falar, bom, o que é mais vantajoso? Eu estar num estado onde eu tenho benefício fiscal, mas eu estou longe do meu mercado consumidor e aí eu vou ter um custo logístico? Ou eu vou ficar mais perto do meu mercado consumidor para diminuir o meu custo logístico, mas eu vou acabar pagando mais imposto. No Brasil, com a reforma tributária, essa lógica ela vai acabar. Todo mundo vai querer ficar perto do mercado consumidor. Por quê? Porque você não vai ter mais esse benefício fiscal estadual por enquanto. E é exatamente isso que as montadoras elas estão reclamando, pela manutenção do benefício estadual. Veremos como essa discussão vai caminhar. O entendimento da Câmara é um em relação à manutenção desses benefícios, do Senado é outro, mas a palavra final agora é da Câmara dos Deputados. Exatamente. Alan Gani, até já. Até.